Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esta minissérie que eu decidi trazer para o canal HC Espiritualidade e Consciência. O meu nome é Helder Correia. Neste episódio, de forma muito resumida, eu vou falar sobre como é possível existir assédio de um encarnado para com um desencarnado. Geralmente isto acontece muito até quando uma pessoa desencarnou recentemente, ou seja, está muito fresco o processo de desencarne. E quando eu digo desencarne, utilizando uma forma de falar muito proliferada pelo espiritismo, desencarne é aquilo que as pessoas chamam de a morte do veículo físico, a morte do corpo físico, que quem está dentro da espiritualidade sabe que o corpo é uma casca, é uma vestimenta do espírito e o que morre é isso, é esta casca. Nós continuamos, a nossa consciência é infinita. O que me faz eu dizer isto é a certeza que eu tenho através das minhas experiências. É claro que eu não posso provar a ninguém, nem é essa a minha pretensão. Eu, quando faço estas divulgações, a minha pretensão não é provar nada para ninguém, é poder ser alguém que faz a outra pessoa refletir, faz a outra pessoa pensar e, na melhor das hipóteses, faz a pessoa tentar ser uma científica, ser uma pessoa que procura a sua própria ciência de descoberta dentro dela própria e onde ela própria pode tirar as suas próprias conclusões e fazer as suas notas de esclarecimento. Posto isto, vamos falar então do possível assédio do físico para com o extrafísico. Temos um familiar que desencarnou. Okay? Portanto, campo energético, a aura, campo energético do corpo físico e tinha aqui o corpo espiritual. Nós temos a saída do corpo, que é a projeção da consciência. Quando o familiar desencarna, é a soltura definitiva. O que é que acontece? Nós temos aqui, vamos chamar os familiares e amigos encarnados. A maior parte das pessoas não tem conhecimento espiritual. E como é normal, há aqui desenhos que não estão a aparecer. Ok, mas vocês não podem perceber aqui. A maior parte das pessoas que não têm conhecimento espiritual, é normal que a morte de alguém impacta sempre emocionalmente. Todos nós, inclusive eu, que mexo com a parte espiritual. É claro que, por eu desenvolver a parte espiritual e a compreensão, eu vou absorver esse acontecimento de uma outra forma. Eu vou ficar um pouco abalado, como é óbvio, mas eu tenho a certeza que a pessoa continua. E eu sei o quanto, e é aqui que o ponto fulcral acontece, eu sei o quanto a minha manifestação pode atrapalhar o processo de desencarne ou ajudar. A maior parte das pessoas, o que é que traz? Tristeza, mágoa, arrependimentos, tudo isto gera uma frequência baixa, vamos dizer, uma densidade, ok? Eu não estou aqui a julgar, atenção, só estou a dizer o que é efetivo, o que é concreto, o que acontece. Isto gera aqui um processo que, como eu disse no episódio passado, de encarnado para encarnado, também acontece encarnado com desencarnado. Porque o espírito é o espírito que traz o potencial de sentir, de pensar e tudo isso, de fazer. Isso vai continuar, porque esse potencial já existia antes do encarne. Aliás, foi este potencial de manifestação de consciencial, individual, que trouxe a vida, o ânimo para o corpo físico. Então, já existia antes. O corpo foi uma vestimenta temporária. Então, se há uma troca constante no cosmos, que é o universo, engloba os planos espirituais e o plano físico, esta configuração densa vai chegar ao espírito. E é por isso que o auxílio, os mentores, entram aqui. Egrégoras espirituais, espíritos que apenas trabalham agora no extrafísico, os guias espirituais, mentores, apenas operam agora nos planos espirituais. É aqui que eles trazem trabalhos de auxílio. Existem mentores que vêm apenas ajudar a cortar os últimos elos energéticos que prendem o espírito ao corpo, ok? E existem espíritos que vão tentar amenizar esta camada densa para ajudar o espírito a desprender para fora da matéria. Eles vão ajudar. Muitas das vezes até fazem o seguinte, os mentores, também através de pessoas que estão ali na proximidade, que possam ter ali uma capacidade mediónica, expelem mais ectoplasma. Eles podem, como têm uma energia mais sutilizada, eles podem utilizar-se de energias sutis, que às vezes utilizam até intermédios, que seriam essas pessoas que expelem muita energia densa, para tentar amenizar aqui o ambiente. E até muitas das vezes o familiar que está em processo de desencarne por doença ou qualquer coisa, às vezes eles incidem energias sutis que vão dar um ânimo maior àquele familiar que está mais debilitado, vão dar um ânimo maior e as pessoas pensam que ele que está a melhorar. Isto acontece muito. Os mentores amenizaram, deram ânimo para que as pessoas pensam que está a haver aqui uma melhoria e o padrão densificado vai aliviar. As pessoas vão aliviar este processo denso, vai-se utilizar o ambiente por causa desta troca que é uma espécie de assédio também, involuntário, claro, ou melhor, inconsciente, não é?
E as energias vão se utilizar e os mentores vão conseguir fazer melhor o trabalho de conseguir desprender todos os filamentos energéticos e levar a pessoa para um outro plano. Isto é apenas um exemplo, há vários. Agora vamos imaginar que o familiar já desencarnou faz umas semanas. Muitas das vezes eles vêm inclusive nos sonhos. Utilizam processos em estado alterado de consciência para trazer recados para os familiares. E o que é que, se não for um espírito que está perturbado, o que é que eles trazem nessas mensagens, geralmente? O que é que eles trazem? Eu estou bem, muda a maneira de pensar. Tudo isto. Outra coisa, não é bom a gente... O familiar já desencarnou e nós estamos com formas mentais ligadas à memória em relação a quando o familiar estava doente. O seu estado físico. Não é o estado em que o espírito está. Ok? Foi um estado temporário durante um processo de doença e desencarne. Nós temos que mentalizar quando a pessoa estava bem. Porquê? Vamos gerar formas de pensamento, sentimentos, porque está ligado, não é? Aos pensamentos está ligado aos sentimentos, e isso vai trazer um outro tipo de configuração, não é? Que não está ali pesada, com mágoas, com tristeza. Isso vai ajudar. Então, como eu estava a dizer, o familiar já desencarnou faz umas semanas. Ainda está no seu processo, porque o familiar, espero eu estar a falar de exemplos onde esse familiar já saiu. Nós temos aqui o nosso plano físico ou material, e temos um duplo, como eu disse no primeiro episódio desta série. Tudo o que existe no plano material tem um duplo energético. Existe um duplo energético onde, depois de desencarnar, o espírito, espero eu, já ter passado para os planos mais sutis a seguir este duplo. Se não passou, por algum motivo é, e muitas das vezes pode ser incompreensão do próprio espírito, da realidade onde ele está, pode ser mesmo coisas de apego, confusão, desvirtuação da realidade. Existem os chamados, vamos chamar as cúpulas individuais, onde o próprio espírito gera uma camada ilusória sobre ele próprio. Isso pode ser visto até num filme de Robin Williams, que é Amor Além da Vida. E pode acontecer que os espíritos, não é, depois de desencarnar, podem ainda ter aqui uma camada ilusória que não lhes permite ver como é o plano espiritual em concreto à sua volta. Mesmo nós, quando projetamos para fora do corpo, podemos ter uma cúpula ilusória. Vamos supor então que o espírito já passou este duplo, mas ainda está no seu processo. Ele ainda se está a descobrir nos planos espirituais, no seu processo. Cada processo é muito individual. Não dá para dizer que todas as pessoas vão para o umbral, que seriam aqueles planos mais densos, mais próximos da matéria, nem dá para dizer que toda a gente vai para planos sutis. Isso é um processo muito individual. Tem muito a ver com a maneira de pensar, de sentir da pessoa, a maneira como ela está resolvida, os seus karmas, tudo isso, ok? Mas há um processo aqui que está a desenvolver. Se há uma pessoa encarnada, um familiar, um amigo, que está com muita tristeza, muita mágoa, e isso está porque todos nós estamos ligados. Quando nós temos afeto, carinho por alguém, ou vivências ligadas a alguém mais intimamente, criamos uma espécie de linha, uma espécie de fio energético, não é? Se a pessoa está com muita tristeza, muita mágoa, é claro que não está a ajudar o processo de sutilização por parte do espírito. Agora, eu sei que as pessoas sofrem, eu não sou frio nem insensível, não, porque eu também já chorei. Agora, a minha compreensão tenta amplificar mais como estudante espiritual. E eu sei o quanto eu posso estar a prejudicar o espírito. Então o que é bom? As pessoas pensarem sobre momentos felizes que tiveram com o espírito. Compreender que ele continuou, que a morte foi apenas a fisicalidade, uma vestimenta que ele deixou para trás. Pensar nos bons momentos. Isto tudo vai trazer algo para o espírito muito diferente. Então imaginem que muita gente está ali com mágoas, com tristeza. Isto é um processo. É claro que não é um processo consciente. Às vezes é um processo inconsciente, porque as pessoas não sabem da espiritualidade, não é? A maior parte. Portanto, não é voluntário, é involuntário, mas está a acontecer um processo de assédio. Isto é assédio espiritual. Porquê? Porque, mesmo que seja inconsciente, está a interferir na outra pessoa, que neste caso seria um espírito. Está a interferir num processo contínuo. Está a interferir. Por isso é que há muitos espíritos que vêm tentar acalmar os familiares e os amigos para que as coisas possam se sutilizar e o seu processo se torne mais ameno e possa fluir de uma outra forma. Ok, pessoal? E pronto, foi isto que eu decidi trazer, para não me alongar mais. Espero que tenham gostado desta minissérie que eu decidi trazer sobre a sede espiritual para o canal. Se gostaram, façam um like, gosto, compartilhem, ajudem este projeto e estes vídeos a chegar a mais pessoas. E se quiserem ser atendidos online por mim, procurem-me no Instagram, HC Espiritualidade e Consciência, Facebook, o grupo Facebook com o mesmo nome. É só mandar a mensagem e agendar, ok, pessoal? E é isso. Não percam os próximos vídeos no canal. Muito obrigado.